Olá, graça e paz, bom dia, que Deus te abençoe, que alegria estarmos juntos nesta manhã para meditarmos na palavra que é vida, na palavra que transforma, na palavra que nos enche de alegria e de esperança. Estamos no dia 57 da leitura bíblica paralela, aonde nosso propósito é lermos a palavra de Deus em 300 dias. Hoje nós iremos meditar em Números capítulo 7, Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 56, e Salmo 40, do verso 12 ao verso 17. Para quem ainda não me conhece, sou Márcio José. Vamos orar pedindo graça ao Senhor, pedindo a Ele direção, sabedoria, discernimento, e que cada palavra falada seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa leitura bíblica. Que cada irmão que estiver ouvindo, assistindo este vídeo, possa ser direcionado pelo Teu Espírito Santo, que ele tenha revelação, que ele tenha entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra venha entrar nesse coração, que é um terreno fértil, que é uma boa terra, e que possa produzir frutos de excelência, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Números capítulo 7, ele vai registrar, é um capítulo um pouco extenso, ele vai registrar aqui as ofertas generosas das 12 tribos de Israel, dos líderes das 12 tribos de Israel. Tanto para a dedicação do altar e do tabernáculo. Então, cada oferta tribal, ela vai ser descrita nos mínimos detalhes. Nós vamos ver aqui que cada um vai contribuir de maneira igual, demonstrando unidade na diversidade, compromisso com o culto a Deus. E essas ofertas incluíam prata, ouro, animais, e também os líderes doaram carroças, bois, para transportar o tabernáculo. E no final nós vamos ver que Deus ele aceita essa oferta ali que as 12 tribos de Israel trouxeram para apresentar ao Senhor. Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 7 de Números. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. Versículo 10. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele. Então nós vamos ver aqui, no transcorrer desse capítulo 7, o detalhe, vai citar o nome do líder de cada tribo, vai citar aqui uma vasilha cheia de ouro, o peso, a quantidade, uma outra vasilha com prata, animais, bois, carneiros. Então, demonstrando aqui a generosidade do povo e a unidade daquelas tribos, cada um trazendo ali a sua parte, trazendo a sua oferta de gratidão ao Senhor pela libertação que o Senhor havia proporcionado àquele povo ao libertá-los da escravidão no Egito. Eu quero agora pular bem para a parte final desse capítulo 7,
lá para o versículo 84, né? Então você vai ler na sua leitura, vai verificar aí todos os detalhes de cada uma dessas ofertas, mas aqui no versículo 84 diz assim: essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar, quando este foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Versículo 88. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que este foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Então nós vemos aqui todo um simbolismo, né? 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 vasilhas de ouro, simbolizando as 12 tribos de Israel. Alguns pontos que vale a atenção aqui, vale a nossa reflexão nessa leitura. Nós vemos aqui a primeira, a generosidade como resposta à graça recebida. As ofertas dos líderes não era imposição por lei, mas era algo que fluía daqueles corações, né? Gratos a Deus pela libertação do Egito e pela presença de Deus no meio do povo. Tudo aquilo que nós fazemos, nós já somos salvos, nós estamos salvos, nós somos salvos pelo Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, seja através do nosso serviço, né, do nosso servir, seja através das nossas contribuições, é a forma de nós demonstrarmos gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Outro ponto, a unidade na diversidade. Então, cada tribo trouxe exatamente a mesma oferta, demonstrando que, apesar das diferenças tribais, todos compartilhavam o mesmo compromisso com Deus. Então, todos nós que servimos a Deus, a igreja do Senhor que se reúne na face da terra, nós temos diferenças culturais, nós temos diferenças geográficas, diferença até de usos e costumes, mas o que nos move é a gratidão ao Senhor, é o compromisso que nós temos de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto, a dedicação do altar como um ato de consagração pública. Então nós vemos aqui que o altar ele foi dedicado, ele foi consagrado, né? E essa consagração foi um evento que juntou todas as tribos, né? Todos os líderes, todos eles se juntaram em um só propósito, em um só objetivo para consagrar, né, aquele altar, para dedicar aquele altar. E nós vemos aqui, finalizando o capítulo 7, que o Senhor, né, ele falava com Moisés ali no tabernáculo, né? Então nós vimos que a confirmação de que Deus aceitou as ofertas e continuava a comunicar com o seu povo. Hoje nós entendemos que as ofertas repetidas, né, das 12 tribos apontavam para Cristo, a obra perfeita e suficiente que foi oferecido uma vez por todos, né, uma vez por todas em nosso lugar. Enquanto cada tribo trazia a sua oferta separada, Cristo, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício único que cumpriu de uma vez por todas todos os tipos de sacrifícios do Antigo Testamento, né? O sacrifício de holocausto, o sacrifício de oferta de cereal, a oferta de comunhão e o sacrifício pelo meu, pelo seu
pecado. Aleluia. Passamos agora para Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 56. Marcos, capítulo 6, ele inicia, Jesus enviando os discípulos para pregar a palavra, para fazer sinais e prodígios. É relatado também a morte, a decapitação de João Batista, ali por ordem de Herodes. Mas aqui do versículo 30 ao versículo 56, nós vamos ver três atitudes, três aspectos importantes aqui no ministério de Jesus. Nós vamos ver que Jesus, ele descansa, com os discípulos, ele se prepara para descansar após uma missão. Nós vamos ver que o milagre da multiplicação dos pães e os peixes, que alimentou mais de 5.000, e Jesus andando sobre as águas, seguido de curas em Nazaré. Vamos lá então, versículo 30 de Marcos, capítulo 6, diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 37. Ele respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários? Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. E no verso 41, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Versículo 48, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Finalizando aqui essa leitura, versículo 56. E aonde quer que ele fosse, povoado, cidade ou campos, levava os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Então nós vimos aqui Jesus, após cumprir mais uma missão, ele decide sair para descansar, Então ele reconheceu que os discípulos precisavam ter um tempo de descanso. Esse descanso era necessário, não era uma preguiça, não era uma falta de responsabilidade com o povo que estava ali, mas Jesus passou aqui um princípio de que o serviço a Deus não exige esgotamento. É um serviço que requer equilíbrio, entre uma atividade e outra, que requer renovação. E é uma das grandes lições que nós aprendemos. Em tudo que nós fazemos, seja no nosso trabalho secular, nas nossas atividades familiares, seja nas nossas atividades ministeriais, tudo isso requer de nós um cuidado, um descanso, e nós temos que fazer tudo com cuidado, com zelo, mas também preocupando em descansarmos, Nós não fomos chamados para ficarmos esgotados, um ativismo religioso muito grande. Jesus, ele trouxe esse princípio para os seus discípulos. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que quando eles estão preparando para descer ali do barco, Jesus viu uma grande multidão que estava aproximando deles, e Jesus teve compaixão. Então, mesmo ali preparando para se descansar, ele tem compaixão por aquelas pessoas que estavam sedentas, aquelas pessoas que estavam
ali necessitadas de ouvir Jesus, de ouvir os ensinamentos do Mestre. E Jesus então move-se a ensinar, né, a alimentar, a curar. A compaixão tem que ser um sentimento natural em nossas vidas. Nós não podemos fazer nada por fazer, nada mecânico, mas tem que ser por amor. O que nos move a falar de Cristo? O que nos move a orar pelas pessoas que estão enfermas, a trazer uma palavra de orientação, um aconselhamento bíblico? O que nos move a atender pessoas? Então, a compaixão tem que estar em nossas vidas diariamente. Quando nós olhamos para o pobre, para o necessitado, para aquele, não somente aquele necessitado de pão, né? Aquele necessitado de algo, né? De algo material. Mas tem muitas pessoas também, pobres de espírito, pessoas angustiadas. Então, que haja em nosso coração uma compaixão a ponto de nós deixarmos nossos afazeres e atender a quem está do nosso lado. O terceiro ponto, nós vemos então agora que essa multidão cresceu, estava ali ouvindo Jesus, e eles estavam no deserto, um local que não tinha recursos, e havia ali um sentimento de vamos liberar esse povo para que eles procurem as cidades aqui ao redor, que eles procuram algo para comer, né? E ele sabia que não tinha. Aí Jesus fala assim, olha, por que nós não damos, né? Por que vocês não dão algo para comer? Só que eles falaram, isso exigiria uma certa quantia de dinheiro. Isso exige de nós 200 denários, né? Então era um dinheiro alto que eles não tinham, né, para dar, né, e para comprar mantimento para aquele povo, né, alimento para aquele povo. Então Jesus perguntou, o que vocês têm? E eles ficaram sabendo e disseram, olha, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Alguém trouxe aqui, alguém veio preparado, né? Alguém trouxe a famosa matula, né? Alguém trouxe ali o lanche, aquela pessoa precavida, né? 5 pães e 2 peixes. E Jesus então mandou que aquele povo se assentasse. E ele dividiu aquele povo, né, em grupos de 100 e de 50. E Jesus, tomando aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu aqueles pães e aqueles peixes. E todos comeram e ficaram satisfeitos, né? Houve um milagre, né? De modo que sobrou 12 cestos, né? Cheios de pão e de peixe. E aqui no versículo 44 vai dizer que quem comeu aqueles pães e peixes eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Depois desse acontecimento, Jesus entrou no barco e ele foi adiante, né, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E ele subiu ao monte para orar, e ao anoitecer o barco estava no meio do mar, e Jesus estava naquele monte orando. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, e ele, porque o vento, né, era muito forte, o vento ali estava atrapalhando os discípulos de prosseguirem. Jesus então começa a andar, né? A gente já leu isso aqui em outro evangelho, a gente fala, Jesus ele fala assim, estou aqui, os discípulos estão lá na água, eu vou andar sobre as águas, vou ao encontro deles, né? Isso era algo simples para Jesus. E Jesus então foram, né, em direção a eles, e quando eles viram, eles começaram a gritar, achando que era um fantasma. Mas Jesus disse para eles, coragem, sou eu, não tenham medos. Então ele subiu no barco, o vento se acalmou e todos eles ficaram atônicos, né? Primeiro que eles não tinham entendido o milagre dos pães. E depois Jesus atravessa o mar, né? E andando sobre as águas.
E finalizando aqui, Marcos capítulo 6, fala que eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoado, cidade ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam que pudesse pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos que neles tocavam eram curados. Né? Que bênção maravilhosa, né? A gente vê aqui a compaixão de Jesus, nós vemos a entrega dele e nós vemos aqui o poder curador de Jesus, que é acessível pela fé. Que eu e você possamos entender que ao tocarmos em Jesus, ao termos intimidade com Jesus, nós somos abençoados, nós somos curados de nossas enfermidades, sejam elas físicas, mentais. Nós somos transformados, porque quando nós temos um relacionamento íntimo, profundo com Jesus, ele começa a transformar a nossa vida é mudada. Eu creio firmemente que nesses dias que você tem lido a Bíblia, nesses dias que você tem se dedicado à leitura da palavra, à oração, a meditar nas boas novas do Evangelho, a sua vida tem sido transformada. Eu tenho ouvido relatos de pessoas dizendo como que o dia fica mais colorido, como que o dia flui melhor, porque nós somos alimentados pela palavra da verdade diariamente. Então, relacionamento com Jesus é tudo. Finalizando, Salmo 40, do verso 12 ao 17, essa segunda parte aqui do Salmo 40, né, vai falar um pouco do contraste, né, do sofrimento do salmista com a esperança na salvação divina. Então ele vai fazer uma oração de uma pessoa que está sobrecarregada pelos males externos, pelos pecados internos. Então a nossa luta é duas lutas, é a interna e a externa, né? A interna contra nós mesmos, né? Contra aquilo que pensamos, os sentimentos que brotam em nosso coração, as atitudes que nós praticamos, e externamente, aquilo que vem nos atacando, aquilo que vem nos influenciando, aquilo que vem para tirar o nosso foco da presença de Deus, para tirar a nossa atenção, a nossa concentração naquilo que Deus quer para nós. Então há muitas vozes que vêm à nossa mente, muitos pratos sugestivos do diabo que atraem a nossa carne, né? Alguns enviados, né, de Satanás que vêm para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, mas que nós possamos sempre confiar e descansar naquele que tem todo o poder no céu e na terra, naquele que venceu a tempestade, naquele que andou sobre as águas, aquele que está conosco diariamente para nos dar a vitória. Amém? Vamos ler então aqui, vamos ler esses versos, né? Verso 12. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça ou que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Esse aqui é o Salmo de Davi, demonstrando a sua preocupação, expressando, né, ali os problemas que o cercava, mas ele clamava ao Senhor, né? E ele fala: apressa-te, Senhor, a ajudar-me, clamando por socorro. Que todos os dias nós possamos dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Os meus inimigos, as adversidades, as situações estão ao meu redor, ao meu derredor, mas que o Senhor esteja ao meu redor, me livrando de todas elas. Amém?
Aleluia! E tudo isso que nós lemos de hoje, irmãos, lemos hoje, nessa leitura do dia 57, aponta para Cristo. Ele é o verdadeiro altar onde todas as ofertas do Antigo Testamento encontram seu cumprimento. Ele é o bom pastor que tem compaixão das ovelhas. Ele é o pão partido que alimenta as multidões famintas. Ele é aquele que anda sobre as águas do caos para encontrar seus discípulos em dificuldade. Ele é o curador cujo poder flui até para quem toca apenas a barra de sua roupa. Ele é aquele que experimentou ser pobre e necessitado na cruz, para que pudéssemos ser ricos em sua graça. Então, entregue ao Senhor, traga a sua oferta a Ele, não porque ela seja suficiente, mas porque Cristo a torna aceitável. Busque sua compaixão, não apenas para receber, mas para ser transformado por ela. Confie no poder de Jesus, não apenas para acalmar tempestades externas, mas para fortalecer seu coração na tempestade. E quando você sentir que suas ofertas são pequenas demais, lembre-se, Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe poderosamente. Que você tenha uma semana de bênçãos e de vitórias. Estamos aí encerrando o mês de março. O ano está voando, mas sigamos em frente, lendo a palavra de Deus, espalhando, proclamando as boas novas do Senhor. E conte conosco, como igreja, como família. Conte com a equipe de professores da EBD. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, lance ali no grupo do WhatsApp. Se você não participa do grupo do WhatsApp, lance aqui nos comentários desse vídeo. Mas sejamos igreja juntos, tá bom? Não esqueça de curtir essa mensagem, de compartilhar para um amigo, para um parente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, marque ali o sininho para que você receba as notificações de um vídeo novo. Que Deus te abençoe. Um abraço.